aqui essa manhã e muito simples, amém? Interessante e simples, como tem que ser. Por que, pastor Paulo? Porque às vezes a gente busca algo mais complexo e esquece do simples. O que é isso? É a gente pular a etapa. Eu estava vindo agora para a igreja e conversando com o Espírito Santo, né? E ele dizendo, é mais ou menos como se eu pegasse a criança do jardim de infância e colocasse na faculdade. O que isso causa? Retardo no processo. Por quê? Ela vai demorar muito para entender o que se passa na faculdade, porque ela pulou as etapas. Ela não passou pela pré-escola, não passou pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, para depois chegar lá. Queimou etapas. E tem alguns crentes que estão queimando etapas. Aí o que acontece? Fica na igreja 30 anos, mas não aprendeu o que deveria aprender no início. Por quê? Pulou lá para frente, e aí o que acontece? Fica demorado o processo. Então aquilo que poderia demorar 4 anos, já faz 20 e não aconteceu. Por quê? Pulou o processo. E eu vou falar aqui de 3 processos, não são todos, são apenas 3. Creio que dos 3, muito importantes, todos os 3. E creio também que nós vamos ser edificados aqui essa manhã. Amém? Os 3 processos que eu vou falar, igreja, são esses. Conhecer Jesus. Primeiro processo. Primeira coisa na vida de um crente que ele precisa é conhecer Jesus. Partindo desse princípio, por isso que eu até gostei. O irmão Lázaro estava aqui ministrando louvor, e você vê que o louvor foi todo voltado para Jesus. E é interessante que a palavra também vai ser voltada para Jesus. Então, isso é o quê? Testificar o mesmo Espírito. E aí o que acontece, gente? Tudo na vida do crente tem que passar primeiro por Jesus, senão não vai acontecer. E a gente vai ver isso bem claro aqui. Depois que a gente conhece Jesus, existe um outro processo que a gente precisa também passar por ele, que é o quê? O de converter, que é a mudança que a gente fala. Então, Jesus, ele muda, ele transforma. É o segundo processo. E o terceiro processo, não menos importante, que é o da libertação, que é o quê? Se libertar de muitas coisas. Amém? Então, coloca isso na sua mente, a gente vai falar sobre isso hoje. Conhecer Jesus, se converter e libertar. Só isso. Glória a Deus. E nós vamos pegar um exemplo que está lá em Atos. Amém? Atos capítulo 9. E nada mais, nada menos que o meu xará, o Paulo. Amém? Apóstolo Paulo. Por que, igreja, que eu vou pegar o apóstolo Paulo como exemplo? Porque a gente precisa entender uma coisa. Ouvir falar de Jesus é uma coisa, conhecer Jesus é outra coisa. Amém? O apóstolo Paulo, ele conhecia, ou melhor, ele ouvia falar muito de Jesus. Então, ele tinha conhecimento, entre aspas, de quem era Jesus, mas ele não o conhecia. Amém? Mas ele sabia quem era. Por exemplo, quando Estevão, o primeiro mártir da igreja, infelizmente ele foi morto ali apedrejado, Paulo participou de todo o processo. E nós vimos que Estevão esclareceu bem a trajetória de Jesus, quem era Jesus, baseado em Isaías. Então, Paulo conhecia muito bem aqueles textos. Então, Paulo sabia que realmente Jesus era Jesus, mas ele não o conhecia. Ele ouviu falar. Existe um homem lá que está dizendo que é Jesus. E Paulo, então, com seu conhecimento, por que é isso, igreja? Pulou etapas. Ele tinha um conhecimento fora do comum, sim ou não? Tinha. Ele tinha um dos melhores mestres a quais ele aprendeu, que era Gamaliel, sim ou não, igreja? Sim. Então ele conhecia muito bem a religião. Ele conhecia muito bem a igreja. É como se a pessoa chegasse aqui hoje e fosse ali e colasse no pastor Maurinho e fizesse um discipulado e conhecesse toda a história da igreja e conhecesse muito bem a Bíblia e conhecesse muito bem o sistema de pregar e como se deve pregar, e você deve olhar lá para cima, você deve olhar para cá, e você deve fazer isso, e você ergue a voz, você diminui a voz, conhece tudo, mas não conheceu Jesus. Isso vai acontecer o quê? A pessoa vai estar pulando uma etapa importantíssima, que foi a que Paulo pulou. Ele não conhecia Jesus. Ele conhecia todo o sistema religioso, mas não conhecia Jesus. E aí, igreja, ele caminhou de uma forma o quê? Equivocada, por não conhecer Jesus. Pelo contrário, ele fazia o quê? Ele perseguia os cristãos.
amém? Eles perseguiam os que eram chamados do caminho, amém? Vocês sabiam disso? Naquela época, Jesus era reconhecido como sendo o caminho. E quem seguia Jesus, as pessoas diziam, aqueles lá são o pessoal do caminho, que seguem o caminho. E até hoje Jesus é o nosso caminho, né, igreja? E aí o que acontece? Versículo 9, ou melhor, capítulo 9, vai falar da conversão dele, nós vamos ler para a gente entender. Diz assim, capítulo 9, versículo 1. Entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, versículo 2, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, vocês viram aí, caminho está com letra maiúscula? Está falando de Jesus. Que pertencessem ao caminho, estivessem autorizados a conduzir os presos a Jerusalém. Amém? Então ele saiu de Damasco ali com essa carta, com esse pensamento, com essa função. Porém, igreja, no caminho, olha o que aconteceu, versículo 3. Entretanto, durante a sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Amém? Igreja, Saulo, ele já sabia ali, quem é Senhor? O Senhor está com letra maiúscula. Ele sabia que se tratava de alguém divino. Amém? Naquela época, os anjos falavam muito com os homens. Então ele queria saber quem estava falando com ele. Mas então, Jesus disse: sou eu, Saulo. Por que você está me perseguindo? Então ele teve aí o que, igreja? O que ele não havia tido durante todos esses anos: o encontro com Jesus. E agora eu quero falar uma coisa importantíssima, você guarda isso na sua mente. Toda vez que há um encontro com Jesus, há também a mudança. Amém? Se não houve mudança, é porque certamente ainda não houve o encontro. É impossível se encontrar com Jesus e você sair a mesma pessoa que você era. Isso é impossível. Todos os relatos bíblicos, todos, sem exceção, de pessoas que tiveram encontro com Jesus, saíram mudadas desse encontro. Amém? Algumas se converteram, algumas não se converteram, mas que houve uma mudança. Houve. É impossível ter um encontro com Jesus e não mudar alguma coisa em sua vida. E aí a palavra nos ensina o quê? Após isso, versículo 6, Jesus continua dizendo: contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá haverá alguém que vai te revelar o que deves fazer. Amém? Então nós conhecemos a história. Então Saulo foi levado à cidade ali, e ele ficou cego, não estava enxergando nada. Ele não era cego, mas ele ficou cego ali por 3 dias, não comia, não bebia, ficou em jejum ali, e sem enxergar nada, até a igreja que o Senhor envia Ananias para falar com ele. Então Ananias vai, fala com ele, explica o que havia acontecido, e logo após, no versículo 20, olha o que diz isso: logo após esses acontecimentos, Saulo começou a pregar nas sinagogas. O que ele pregava? Que Jesus é filho de Deus. Amém? O que eu quero mostrar para vocês através da palavra? Logo após haver o encontro com Jesus, já existe a mudança. Qual que é o nosso problema hoje? Que as pessoas querem uma mudança gradativa. E eu tenho a entender que essa mudança gradativa vem do próprio braço, das próprias forças, porque é muito difícil de mudar. Então, uma mudança, eu querendo mudar, é muito difícil. Eu acho que por isso que demora tanto. Porque todas as pessoas que encontraram com Jesus, a mudança foi rápida. Será, pastor Paulo? Mas não é possível que é tão rápido assim. Vamos até Lucas 19, gente. Voltemos, né? Até Lucas 19. Vamos ver outra pessoa que se encontrou com Jesus. Vamos ver se realmente é assim. Sabe quem é esse? Está lá em Lucas 19? Zaqueu, o publicano. Amém?
ele também teve um encontro com Jesus e a sua vida nunca mais foi a mesma. Olha só o que a palavra de Deus diz. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia, devido à afluência do povo. O que nós podemos entender aqui também? Certamente, sem sombras de dúvidas, Zaqueu já ouvia sobre Jesus. Ele tinha ouvido falar sobre Jesus, certamente. Por quê? Você não vai querer conhecer quem você nunca ouviu falar, né? Então, se ele queria conhecer Jesus, é porque certamente ele já havia ouvido sobre Jesus. Ele queria saber quem era esse Jesus. O que a gente está dizendo? Ele ouviu falar, mas ele ainda não havia encontrado Jesus. Por isso os processos demoram. Às vezes a gente está há muitos anos na igreja ouvindo falar de Jesus, mas nunca tivemos um encontro com Jesus. Enquanto isso não acontecer, a luta vai ser difícil. Enquanto isso não acontecer, a conversão é difícil. Enquanto isso não acontecer, a liberdade não acontece. Por que, igreja, que não acontece? Porque é Jesus que nos traz a liberdade. Então, se você não conhece Ele, infelizmente, você vai continuar sendo preso. Mas daqui a pouco a gente fala sobre liberdade. Então, continuando aqui a palavra, nós vemos o quê? Versículo 4. Por esse motivo, correu adiante da multidão, Zaqueu, correu adiante da multidão, subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, diz no versículo 5, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em sua casa. Aí, igreja, olha o que acontece. O porquê que demora? Porque às vezes a gente não quer aceitar de cara Jesus. Ah, mas é hoje, você quer na minha casa? Eu não estou nem preparado, a minha casa está meio suja, o senhor não avisou nada que ia lá para casa, né? Não estou sem alimentação lá, nem fiz compra, como é que o senhor vai? Às vezes a gente fica com desculpas para aceitar Jesus e não aceita. Ah, hoje não, amanhã não, ainda não estou pronto, não sei o que. Você viu? Cara, eu não estou pronto. Ô irmão, você está vindo na igreja, faz um ano que você está aqui com a gente, você não quer batizar? Não estou pronto ainda, pastor. Estou esperando o quê? Mas olha só, ele nem conhecia Jesus, só tinha ouvido falar. Jesus chamou e falou: preciso ficar na sua casa hoje. No mesmo momento, versículo 6, no mesmo momento, desceu Zaqueu, apressado, e o recebeu com enorme alegria. É isso que nos falta, igreja. Receber Jesus com alegria. Porque Jesus não nos vai impedir de fazer nada. Jesus não vai trazer mal nenhum para a nossa vida. Pelo contrário, Jesus vai nos trazer algo que nós nunca vimos, nunca sentimos, nunca sonhamos. Então é uma maravilha receber Jesus em nossas vidas. Mas às vezes a gente fica: não, mas será? Não, vou virar crente, não. Só que a gente é preocupado com ser crente, com ser evangélico, com ser isso, ser aquilo. Esquece, igreja. A igreja é apenas a peça que te leva até Jesus. Amém? É só isso, é como fosse uma placa. Essa igreja é toda, por isso que ele fala, placa de igreja. Então, a placa é isso, é uma sinalização, uma setinha de Jesus. Aí você vai até Jesus, acabou. Mas às vezes você não quer, você ficou naquela placa, não vou ficar nessa placa para não errar. E fica só lá, igreja, instituição, e não faz parte nunca da igreja de Cristo. Tem essa diferença também, amém? Uma coisa é você estar na igreja, outra coisa é você fazer parte da igreja. E Jesus vai vir buscar a sua igreja, não quem está na igreja, mas quem faz parte da igreja. Vamos entender? Amém? Então você tem que fazer parte. Por quê? A palavra de Deus diz que a igreja é a noiva. Ninguém casa com quem não conhece, né? Casa? Alguém casa com quem ele conhece? Não. Então você precisa conhecer Jesus, Jesus conhecer, aí você faz parte, você vai ser noivo e você vai com ele. Amém? Voltemos à palavra. Todos em meio à multidão, versículo 7, que presenciaram o que passou a começar, começaram a murmurar. Então eles presenciaram aquilo ali e começaram a murmurar. Qual que é a murmuração? Esse aí, Jesus vai para a casa dele, rouba os outros, só faz coisa ruim, e é com esse aí que Jesus vai ficar. Não é possível, Jesus não sabe quem é esse homem. E começou a murmurar. Então, versículo 8, a sua resposta como é simples. Uma coisa que eu preciso falar para vocês aqui, você não precisa ficar falando não, amém? Ah, eu vou mudar, eu vou ser transformado, eu vou isso, eu vou aquilo. Marido, quando briga com a esposa, fica tranquilo, querido, eu vou mudar, de agora para frente eu sou um novo homem, eu sou uma nova. Nunca
jamais eu vou fazer isso que eu fiz e blá blá blá. Não, esquece isso. Você tem que ter atitudes, amém? Não falação, atitude. Olha só o Zaqueu ferrou de cara no versículo 8. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a quem? A Jesus. Jesus é aquele que você não pode mentir. Por quê? Porque Jesus te conhece. Amém? Você pode mentir para o pastor Paulo, você pode mentir para o pastor Leandro, você pode mentir para o pastor Maurinho, você pode mentir para os irmãos, você pode mentir para todo mundo, para Jesus não. Por quê? Antes de você abrir a boca, ele já sabe o que você ia falar. Ele conhece o seu intento e conhece o seu coração. Não tem como mentir para Jesus. Zaqueu foi falar logo com quem? Com Jesus. Então o que ele estava dizendo era verdade. E olha o que ele disse: eis que a metade dos meus bens, Senhor, estou doando aos pobres. E se alguém extorquir em alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. O que é isso, igreja? Conversão, mudança. Amém? Então ele chegou diante de Jesus, conheceu Jesus, e aquele conhecimento, aquele contato com Jesus foi transformado dentro dele em conversão, mudança de hábitos, mudança de rota. Eu estava defraudando, agora eu vou fazer o contrário, eu vou retribuir 4 vezes mais. Eu estava acumulando para mim, agora eu vou dar metade do que é meu aos pobres que não tem nada. Amém? Isso é o que, igreja? Mudança de visão, mudança de posicionamento, conversão. Amém? Então, converter é nada mais do que mudar. Aí fica irmão brigando com o outro. Você não converteu ainda, você converteu, você não converteu, você converteu. Como é que sabe se o irmão converteu ou não converteu? Ele mudou? Mudou alguma coisa? Vou falar que nem minha sogra. Minha sogra ela não é crente não, mas ela é engraçada. Toda vez que alguém fala que está indo na igreja dos crentes, né? Ah, fulano está indo para a igreja dos crentes. Primeira coisa que ela pergunta: parou de beber? É a primeira coisa que ela pergunta. Então se a pessoa fala: parou de beber? Sinal que eu não mudou. Não parou não, vai, não serve para nada. Então é mais ou menos assim. Amém? Fui para a igreja, tive encontro com Jesus. Mudou alguma coisa? Não. Você não teve encontro, não serviu para nada. Você está apenas sendo mais um número na igreja, né? Você é um número, sei lá, 500 milhões na igreja. Só isso. Sei quantos milhões de evangélicos no Brasil. Você é apenas parte desse número. Você não mudou nada da sua vida. Agora, fulano entrou para a igreja. E aí ele converteu. Parou de beber, parou de fumar, parou de falar palavrão, parou com isso, parou com aquilo, logo de cara. Isso é o quê? Uma conversão. Precisa eu falar? Ah, agora estou indo para a igreja. Não, as pessoas vão lá para lá. Você parou de beber por quê? Ah, não quero beber mais. Aí você xingava, você parou de xingar por quê? Ah, mudei. Ah, mas te mandava uns vídeos daqueles lá, agora você não quer mais, por quê? Isso é o que, igreja? Conversão. Aí eles sabem o que eles vão falar? Você virou crente? A pergunta é essa. Ah, não bebo mais. Por quê? Você virou crente? Então, olha como que é tão simples você entender a conversão. As pessoas entendem que você parar de beber, você já converteu. E nem isso a gente consegue. Fica lutando com os vícios. Não consigo parar de beber, não consigo parar de fumar, não consigo parar de xingar, não consigo parar de ver pornografia, não consigo isso, não consigo aquilo. Não consegue mudar. Não consegue nem ser uma pessoa cordial, amável. É um chato, continua sendo chato. Aí se torna um crente chato. Olha que coisa, né? Você ser uma pessoa do mundo chata já é complicado. Agora você ser um crente chato é um testemunho muito ruim, né? Você está lá no lugar, aí acaba de sair com rapaz, aquele crente é chato, hein? Olha que coisa difícil. Por que você não pode ser um chato do mundo? Para que você tem que ser um chato bosta? Não. Você precisa o quê? De uma mudança então na sua vida, né? Ah, o fulano era chato, mas agora ele se converteu, né? Está até melhorzinho, né? Está tratando a gente bem, está mais educado, né? Pronto, não olhava para ninguém, agora ele cumprimenta as pessoas. Então, igreja, é necessário que seja vista essa mudança, essa transformação, não falar. A partir de hoje comecei na igreja. Não, esquece isso. A partir de hoje eu conheci Jesus e a minha vida está sendo transformada. Amém? E isso é notório. Simplesmente isso, né? Eu vou dar outro testemunho aqui. Tem uma irmã lá, a irmã Sirene, vocês conhecem ela, né? A irmã Sirene, uma vez ela estava lá na igreja e eu pregando, eu falei: irmãos, vocês têm que ficar atentos, ninguém profanar na casa de vocês. Você está lá em casa, de repente chega aquele malandro com o kit churrasco, né? Com a caixinha de cerveja de um lado,
carvão na outra, carne nem te avisa nada, chega na sua casa e você recebe, não se posiciona, né? Beleza. Preguei isso no domingo. Quando foi na quarta, passei lá com a minha esposa na casa dela, me chega um desse mesmo jeito. Que desenjoado lá, que ela olhou pra minha cara, não sabia o que foi a cara dela. Eu comecei a dar risada, né? Foi igualzinho, parece que era a pregação chegando ali em vida. O que ela entendeu, gente? Estava errado. E aí ela se posicionou. Quando ela se posicionou e começou a mudar e houve a mudança, hoje já ninguém leva isso para casa dela. Hoje eles falam assim: você viu? A Sirlene mudou. Até então fazia 3 anos que ela estava na igreja, não tinha mudado nada. Aí quando ela se posicionou, houve a mudança. Estou dando aqui o nome dela falando que ela já deu esse testemunho para a igreja, então não é nada de oculto. Amém? Mas então, igreja, nós temos o quê? Que entender isso. E quanto mais complicada a vida, mais fácil o testemunho. Amém? Uma pessoa que não bebe, não fuma, não joga, não fica em bar, não sei o que, esse para dar um testemunho é difícil demais. Porque teoricamente ele já é uma boa pessoa aos olhos do mundo. Então é difícil. Agora quem está todo arrebentado é muito mais fácil, é só mudou, parou de beber, né, sogra? Parou de beber? Parou. Já está mudado, transformado. Amém? Então, igreja, nós temos o quê? Passar por esses 2 processos. Primeiro, conhecer Jesus. Principal, não tem jeito. Não conheceu, não vai mudar nada. Conhecer Jesus. E aí vem o segundo processo. Conversão. Amém? Eu tenho que converter, mudar meus hábitos, mudar meu caminho. Primeiro, igreja, quando eu estava sem Jesus, eu estava indo para onde? Descendo. E agora eu conheci Jesus, eu estou para onde? Subindo. Então já tem. A mudança já começa por aí. Tem que mudar o caminho. Amém? E aí vem a terceira, que é libertar. Pastor, mas eu preciso de libertação? Mas será que precisa? João capítulo 8. Vamos lá, João capítulo 8, versículo 31. Olha o que Jesus está dizendo. É só para a gente entender se a gente precisa ou não de conversão. Olha o que Jesus está dizendo. Não é o pastor Paulo, não é o João, não é o Silas, é Jesus. Olha só. Então Jesus pregou e alguns acreditaram nele, alguns queriam seguir. Sabe, isso aqui foi mais ou menos assim. Eu dei uma ilustrada assim. Vocês já conhecem isso, né? Você vai na igreja com bastante, né? Pessoas, que não é o nosso caso aqui, que está todos convertidos, mas uma igreja que tem muitos visitantes. Aí você fala assim: quem quer aceitar Jesus? Aí vem aquele monte aqui para frente, né? Tem uns que nem sabem, às vezes o colega que estava do lado foi, eles é para ir lá para frente? Foi. Nem sabe o que vai vir fazer aqui na frente. Então é mais ou menos o que esse aqui fizeram. Diz a palavra assim, versículo 30 está dizendo: tendo proferido Jesus essas palavras, muitos creram nele. Então Jesus pregou e muitos acreditaram. E aí fizeram o quê? Sim, aceitamos Jesus. Aí Jesus continuou dizendo assim: então disse Jesus aos judeus que haviam crido, que haviam acreditado nele: se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se conhecereis a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará. Só que aí, igreja, sabe que eles responderam no 33? E eles responderam: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como pode tu afirmar que seremos libertos? Aí Jesus fez o quê? Explicou: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado, ou servo do pecado, é a primeira tradução. Então, igreja, o que acontece? Existem alguns pecados que necessitam de libertação. A pessoa está na igreja, ela está indo bem, ela já está até pregando, ela está louvando, ela está aqui, mas ela está ainda vivendo imoralidade na sua casa. Então isso não é legal, precisa de uma libertação. Ela está tudo isso, mas está nos vícios ainda. Por que eu falo de vício? Porque vício é uma coisa interessante, né? Eu estava pregando lá em Tirapuã com os meninos e eu falando com eles, e o vício é muito interessante. Por quê? A pessoa sabe que aquilo é ruim para ela quer parar com aquilo, mas ela não consegue, porque ela está presa. Amém? Então, há uma diferença. Então, tem pecado que você comete o que você quer, né? Isso aí não faz mal, então você vai. Agora, tem coisas que você fica lutando contra aquilo, né? E passa uma vida lutando, mas você não consegue se livrar daquilo. Então, você precisa de quê? De uma libertação. Amém? Então, há situações, igreja, em que há uma necessidade de você ser liberto daquilo.
E como a gente vai conseguir essa liberdade? Conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. João 17:17. A tua palavra é a verdade. Amém? Então nós temos o quê? Que conhecendo as Escrituras, conhecendo Jesus. Por quê? Quando você conhece as Escrituras, você conhece Jesus. Porque a palavra diz também o quê? Que o verbo se fez carne e o verbo era Deus. Amém? Então o verbo é o que? A palavra. A palavra é o próprio Deus. Então quando a gente conhece aqui a palavra, a gente está conhecendo Deus. E isso nos liberta. Amém? Pastor Paulo, mas a pessoa pode conhecer Jesus, pode mudar, pode converter e ainda precisar de ser liberta? Vamos ver. Todo mundo conhece ou já ouviu falar em Judas Iscariotes? Sim ou não? Sim. Judas Iscariotes conheceu Jesus? Sim, andou com ele, né? Conheceu. Ele converteu? Em partes. Por quê? Ele tinha uma vida, né? Alguns dizem que ele era funcionário do governo, então ele tinha uma vida até razoavelmente bem. Ele largou tudo para andar com Jesus. Mas aí a palavra de Deus nos ensina aqui no mesmo 12:6. Vamos lá, para não ficar nas minhas palavras, porque vai que algum teólogo de plantão vai falar que o pastor está falando dele. Às vezes na live entra um teólogo, vai falar, será que ele está falando a verdade? Então, ó, capítulo 12, versículo 6, olha o que diz. Está dizendo aí, vocês lembram quando Jesus foi ungido lá em Betânia, foi derramar aquele alabastro nos pés dele e tal, aquele bálsamo, né? Aí o que acontece? Vocês lembram que Judas falou assim, nossa, que desperdício, gastar esse dinheiro todo. Aí olha o que diz no versículo 6. Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente, não era frequentemente, tiravam o que nela era depositado. Então não sou eu que estou dizendo que ele era ladrão, é a palavra de Deus, amém? Então, igreja, o que acontece? O que Judas precisava então? De uma libertação, amém? Ele já conhecia Jesus, ele até andava com Jesus, ele já tinha abrido mão de muita coisa em sua vida, tinha tentado ali uma conversão dos seus caminhos, mas havia um pecado, teria mais, mas né, um pecado que a Bíblia nos mostra claramente, que ele frequentemente fazia. Você acha que ele não lutava contra isso? Ele sabendo que Jesus era uma pessoa honesta, Jesus estava fazendo tudo que era certo, tudo que era bom, né? Ele sabia de tudo que estava acontecendo, mas provavelmente isso era mais forte do que ele. Então ele não conseguia, né, se conter, ia lá e surrupiava alguma coisa. Tanto que ele gostava disso que depois ele trocou Jesus por algumas moedas, né? Então nós vemos que isso era o quê? Era o que lhe faltava, uma libertação. Amém? Então, igreja, eu gostaria que nós saíssemos daqui esta manhã com essas três coisas em nossa mente e sabendo em que passo que nós estamos. Amém? Pastor, eu estou há muito tempo na igreja, mas eu ainda não conheço Jesus. Não tem problema, não é vergonha nenhuma. Amém? Tem muita gente que está e também não conhece. Pastor, eu estou há muito tempo na igreja, mas eu não mudei nada na minha vida, eu não me converti. Também não é vergonha nenhuma. Tem muita gente que não se converteu. Pastor, eu estou há muito tempo na igreja e tem algo que eu tento, que eu luto, mas eu não consigo me libertar disso. Também não é vergonha nenhuma. E eu tenho uma novidade para vocês. Ou melhor, não é nenhuma novidade, né? Vou falar novamente. Ele está aqui. Jesus. Aquele que pode resolver todos os seus problemas. Você não conhece ele? Ele está aqui essa manhã. Veio para te conhecer. Aproveite o momento. Você não se converteu ainda? Aproveite o momento. Ele está aqui para te ajudar. Está precisando de uma libertação? Ele está aqui também. O gadareno só chegou perto dele, conseguiu chegar perto. Lembra do gadareno? Estava ali com legiões de demônio, chegou só perto e ficou liberto. Amém? Então é o que nós precisamos, igreja. Jesus em nossas vidas. E o restante vai acontecer. Amém? O que eu preciso é isso, Jesus em minha vida. Então esquece de tudo que você aprendeu com homens. Amém? Tudo que você aprendeu com homens que não seja levado a Jesus, esquece isso. Amém?
O foco é Jesus. Amém? O que o pastor Maurinho está aqui nos ensina? O que é o pastor? É a ovelha que vai à frente. Para onde que essa ovelha vai? Seguindo o pastor, que é Jesus. É isso. Então a nossa função como igreja é o quê? É ir até Jesus. É isso que nós precisamos, igreja. De ir até Jesus. Amém? Pastor Paulo, está difícil. Não está nada. Está fácil. Ele está aqui, você está aqui. Está muito fácil. Está assistindo aí? Você também? Jesus está aí também. Amém? Ele é onisciente e onipresente. Então, está fácil. Precisa do que a igreja? Da nossa decisão. Vou falar só mais um ponto aqui para a gente finalizar em 2 minutos. Existem coisas que necessitam do nosso posicionamento. Hoje eu escuto muitas pessoas tirando a responsabilidade de si e colocando a responsabilidade que é nossa no Espírito Santo. Estão entendendo errado. O Espírito Santo precisa fazer isso, o Espírito Santo precisa fazer aquilo. Não. As coisas de Deus já estão prontas, já foram feitas. Quem precisa somos nós. Amém? O Espírito Santo precisa me converter. Não, quem precisa converter é você. Precisa de um posicionamento. Eu tenho que querer, porque o Espírito Santo não obriga ninguém. Ele até convence, mas não obriga. Ele vai tentar. Se você fala que não quer, não quer. Amém? É mais ou menos o que acontecia com Moisés falando com o faraó lá. Moisés falava, liberta o povo. Ele falava, não. Liberta o povo, vai acontecer isso. Ele falava, não. Então o que acontecia? Ele não queria. Amém? Então se a gente não quiser, Deus não vai poder fazer nada. Nós temos que querer. Assumir a nossa responsabilidade. Amém? Estamos vivendo pela graça? Sim. Mas Deus não quer marionetes. Deus não fez nenhum robô a qual ele programa. Você vai ser meu ou você não vai ser meu? Não. Deus ele fez o que? A gente com uma coisa importantíssima, impressionante, que é o que nos assemelha a Ele. Livre-arbítrio. Amém? Nós temos isso. O livre-arbítrio. Alguns são contrários a isso, mas nós temos. Porque nós temos o direito de escolha. Nós podemos escolher. Eu quero conhecer Jesus. Eu não quero conhecer Jesus. Eu quero me aprofundar em Jesus. Eu não quero me aprofundar em Jesus. Eu quero mudar a minha vida. Eu não quero mudar a minha vida. Eu quero ser liberto. Eu não quero ser liberto. Amém? O gadareno estava lá, numa legião, mas ele correu até Jesus. Você acha que foram os demônios que correram para cima de Jesus? Claro que não. Foi ele. Amém? Então, por mais difícil que esteja a nossa situação, nós temos a consciência e nós podemos buscar Jesus para nos libertar, para nos converter, para estar conosco nessa caminhada. Amém? Existem muitas maneiras de passar por esta vida. Você pode passar tendo uma vida de prova, uma vida de sofrimento, ou você pode ter uma vida abençoada junto com Jesus. Cabe a nós escolhermos a qual vida a gente quer levar. Amém? Tenha certeza disso. Só para finalizar, Jesus não tem uma vida de sofrimento para ninguém. Esquece isso. Amém? A sua cruz não é carregar um pedaço de madeira. A sua cruz é abrir mão de você para viver para Ele. E aí você vai ver que maravilha que vai ser. Você vai se alegrar em tudo. Assim como nós vimos Paulo depois disso. Até na fraqueza ele era forte. Até na pobreza ele sabia viver. Tudo o que acontecia na vida dele, ele sabia tirar algum proveito. Por quê? Ele era feliz em tudo. Porque tinha Jesus em sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que nós ficássemos de pé. Eu quero fazer uma oração ao fundo do nosso coração. Por quê, igreja? Porque só quem conhece nós, Deus e nós mesmos. A palavra de Deus até nos ensina, né? Examinar, pois, o homem a si mesmo. Fala para a gente fazer isso antes de ceiar, antes de participar do corpo. E é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui. Amém? A gente vai se examinar e ver o que a gente precisa. E o Espírito Santo de Deus, e o Senhor Jesus, e Deus, as 3 pessoas que estão aqui esta noite, ou esta manhã, desculpa, eles vão nos libertar disso, nos converter e se aproximar de nós. E nós nunca mais iremos andar sozinhos. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração. Se é por uma pessoa que você está clamando aqui esta manhã, vamos até ela também em oração. Amém? Para que, igreja? Para que ela possa despertar e querer se envolver com Jesus. E querer encontrar com Jesus. Não basta nós dizendo, Jesus, vai até lá. Se ela não quiser, ela tem que querer. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e agradecemos por esta manhã. Louvamos e agradecemos por tudo que o Senhor nos falou aqui esta noite.
ou esta manhã. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado por cada alma que está aqui esta manhã. Obrigado por cada pessoa que está nos assistindo aqui também, Senhor. Obrigado por cada lar, Pai, a qual o Senhor tem colocado a sua palavra dentro desses lares. Senhor, aqui esta manhã existem muitos pais, muitas mães, muitos familiares de pessoas que precisam de um encontro contigo. E muitas vezes nós clamamos ao Senhor que vá até essas pessoas. Mas hoje nós queremos fazer diferente, Senhor. Nós queremos, Senhor, que o Senhor, através do Espírito Santo, possa convencer esses corações que não existe, Senhor, nada melhor do que estar em sua presença, que não existe nada melhor do que se entregar ao Senhor. Pai, que o Senhor possa também nos ajudar aqui esta manhã, nos auxiliar esta manhã, que nós possamos entender em que parte do processo nós estamos. Muitas vezes estamos há muito tempo nessa caminhada, mas não encontramos com o Senhor. E tem sido difícil, tem sido duro, porque a sua palavra diz: todo aquele que está cansado, todo aquele que está fraco, que deve tomar sobre vós o seu jugo, que o seu jugo é suave. Isso é o que? Nós devemos andar com o Senhor, juntos contigo, lado a lado. E muitas vezes nós caminhamos no contra. Pior ainda, muitas vezes caminhamos sozinhos, levando um fardo terrível e pesado durante toda a vida. Senhor, que nós possamos te conhecer, que o Senhor seja presente em nossas vidas. Da mesma maneira, Senhor, a todo aquele que já conhece o Senhor, que possa converter os seus caminhos, Senhor, e ser transformado, para que as pessoas, Senhor, ao nosso redor vejam a transformação e a maravilha que o Senhor pode fazer, e através de nossas vidas possamos converter mais pessoas, não através de palavras, Senhor, mas através da nossa vida, através de ações e de atitudes. Pai, em nome do Senhor Jesus, é o que nós clamamos esta manhã. Senhor, ainda em sua presença, jamais fora dela, que haja liberdade em nosso meio, que haja liberdade dentro de nós, que nós possamos escolher, Senhor, ter o direito de escolher entre o bem e o mal, entre fazer o que é certo e fazer o que é errado. Que nós possamos ter o direito, Senhor, de dizer não ao pecado. Que nós possamos, Senhor, ter a força necessária para dizer não ao pecado, para dizer não ao que é errado, para dizer não àquilo que não lhe agrada, Senhor. Que nós possamos sempre fazer o bem, nos aperfeiçoando dia após dia para toda boa obra, como diz a sua palavra. Pai, nós te louvamos e lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai, podemos ouvir sua voz, Pai. Podemos ouvir sua voz nos chamando, Deus. Oh, Pai, algo novo. Oh, Pai, por transformação, Deus. A liberdade como foi pregado, Deus. Podemos ouvir a sua voz, Pai. Aleluia. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso olhar em teus olhos, chamas de amor, me dizendo vem, me dizendo vem, e eu vou, e eu vou correndo pros teus braços, vou correndo pros teus braços, e eu vou, e eu vou correndo pros teus braços, Jesus, vou correndo pros teus braços de amor. Aleluia. Coloca as mãos para o alto, gente. Vamos
receber a bênção apostólica em nome de Jesus. Pai, que o amor maravilhoso de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo e a graça maravilhosa do Senhor Jesus esteja sobre nossas vidas. E a igreja diz: amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, ninguém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia.